E dando continuidade, vocês vão ver da importância das associações. Então, eu gostaria de convidar a Júlia Assis, que é outra guerreira da turma. Não, só tem gente bem guerreira hoje aqui, gente. A Júlia é dentista. Deixa eu ver o currículo aqui, porque ela é minha grande amiga, eu nem sei o currículo dela. Ela é cirurgiã dentista, com pós-graduação em saúde da família. Ela é fundadora, presidente e membro do comitê científico da Lende. Ela é membro também do conselho editorial da ABCD. Ela é representante da Lende na Biorrede Brasil, na Aliança Latina, e é da Comissão Intersetorial de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde, na Biorrede, nos representa muito bem. Então, a Júlia, ela é portadora de doença inflamatória intestinal e é uma guerreira, e eu acho que essa imagem de espelho, que às vezes é muito fácil a gente falar não tendo um grande problema, mas eu acho que a Júlia, que veio do interior, quando me convidaram para Caratinga, eu pensei, gente, o que é isso, Caratinga? Eu viajei 14 horas para chegar em Caratinga, eu vi a força que eu estou vendo a força aqui. Júlia, é com o maior prazer que eu te convido para nos conversar sobre essa importância das associações no Brasil. Oi, gente. Bom dia. Depois de uma apresentação dessa, a gente fica até intimidada, né? Bom, gente, como a doutora Marta falou, eu venho de Caratinga, que é interior do Brasil, né, interior de Minas Gerais. E a nossa associação, ela nasceu lá, em Caratinga, é uma associação que veio do interior. E muita gente me questionava por que no interior. E eu acho que hoje tem tantos pacientes aqui que vieram do interior, como a Sandra disse, vocês sabem da importância. Eu falo que quem está nos grandes centros tem um acesso, sim, tem dificuldades? É claro que tem, mas quem está no interior tem todas aquelas dificuldades que quem está aqui, né, enfrenta, além de estar distante, além de não ter acesso a muita coisa. E isso me incomodava muito. Eu tenho doença de Crohn desde 97. E quando eu observei que a informação não chegava lá na minha região, eu falei, vamos montar uma associação aqui, porque a informação tem que vir para o interior. E foi assim que a gente começou o nosso trabalho. Além de para a gente falar hoje das associações aqui no Brasil, para a gente poder falar da importância delas, eu acho que primeiro a gente tem que pensar no paciente, né? Muitas das vezes, quando ele recebe um diagnóstico, isso eu vejo muito dos pacientes e de mim mesma, né? Eu também tive todas essas dificuldades, mas enfim, quando a gente recebe um diagnóstico, o primeiro sentimento que dá na gente é de medo, é de solidão, é de dor, né? A gente se sente inseguro, muita gente quer negar a doença, e tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu comigo também, enquanto paciente. Mas eu costumo dizer, eu acho que essa foto representa muito, que é como se eu estivesse num lugar escuro, sem saber para onde ir. A gente fica muito sozinha. E tudo isso, além de ser muito ruim para a vivência do paciente, ele também vai interferir na tomada de decisão desse paciente. Muitas das vezes os pacientes fingem que não têm a doença, eles não querem tomar sua medicação, eles querem procurar 1 milhão de opiniões, porque não está bom, não melhorou hoje, ele já quer procurar outra pessoa e outra e não dá sequência a um tratamento. Ele começa a buscar informações erradas, enfim, um monte de atitude que acaba impactando negativamente no tratamento e na vivência desse paciente. E eu falo que um paciente, para ele se dar bem na doença, a primeira coisa, né, que tem que ter é que ele tem que ser o centro. O paciente tem que procurar alguém que o coloque no centro de tudo. No centro da doença, no centro do cuidado, no centro da atenção. E sim, encontrar um médico, equipe que vá cuidar dele e considerar esse paciente como o centro de tudo. Mas eu acho que o lugar que mais representa isso é uma associação de pacientes. Porque a associação de pacientes é formada por pacientes, para pacientes, né? A doutora Marta contou a história aqui da ABCD, e eu sempre falo, eu mesma tive, ela sabe disso, a primeira informação, gente, eu tive o diagnóstico em 97, não tinha internet, não tinha nada. A primeira informação na vida que eu tive sobre doença inflamatória intestinal
foi numa entrevista do Dr. Flávio, numa revista Caras, e eu ranquei aquela página da revista Caras e ela andava dobrada na minha carteira, porque era ali que falava sobre a minha doença. Me ver representada foi uma sensação indescritível, e eu queria fazer parte disso, né, naquela época. Procurei a ABCD, era distante, era São Paulo, era tudo mais difícil. E hoje está aqui do lado da doutora Marta e do lado de todos vocês. Para mim é uma honra, vocês não conseguem imaginar. Chega a me emocionar e é verdade. Porque a gente não consegue imaginar a grandiosidade de quando a gente faz alguma coisa com propósito e quando a gente se envolve de verdade. Né? E é através da Alende, através da associação que a gente conseguiu tanta coisa e que eu consegui hoje estar aqui com vocês e estar em todos os FOPADs, enfim, o que é uma grande honra para a gente, né? Bom, o que são associações de pacientes, né? As associações de pacientes, elas são associações, são grupos de pessoas reunidas que vão lutar pela mesma causa. Aqui, gente, esse grupo pode ser pequeno, pode ser grande, contando que esse grupo esteja junto com o mesmo propósito, né? Então, esse grupo de pacientes, eles são tão importantes porque eles melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Quando a gente consegue trocar informação, quando a gente está angustiado e aparece um colega e fala com a gente assim, não, eu também já passei por isso, mas vai lá, segue em frente porque vai dar certo, que hoje eu estou bem. Então, quando a gente escuta isso e que a gente vê alguém que passou por tudo que a gente está passando e hoje está muito bem, isso dá força para a gente seguir em frente e aprender com os outros, né? Então, acaba melhorando a qualidade de vida. Empodera os pacientes. Empoderar é dar poder. É fazer com que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As associações também, elas auxiliam na navegação pelos sistemas de saúde. O que é isso? O que é o SUS? Aonde é que eu vou? Hoje a Alessandra vai trazer aqui também onde que a gente vai reclamar. Tudo isso que a AMAD faz aqui com vocês também, que às vezes aparece um paciente novo. Não, primeiro você vai procurar tal lugar, você vai pegar um encaminhamento tal, você vai em tal lugar. A gente que é da associação, a gente já conhece um caminho. E vai facilitar muito a jornada de quem está chegando. Do que a pessoa que chegou, não conhece ninguém, vai batendo cabeça e perguntando até que ela descobre esse caminho. É tão difícil. E a associação, ela ajuda muito nessa navegação. E também a associação, ela pode trabalhar influenciando políticas públicas. Olha que lindo as palestras hoje, o trabalho lindo que vocês estão fazendo aqui, quantas leis, quantos projetos de lei que vocês estão aqui pensando. A doutora Marta contando da ABCD, que foi lá em Brasília, enfim. A gente, o nosso trabalho, ele vai estimular a criação de políticas públicas. Porque eu falo sempre que uma associação, ela não tem que pensar em um paciente. A associação, ela não foi criada para cuidar de uma única pessoa. A associação, ela tem que trabalhar pensando no coletivo. O que é bom, o que está faltando para todo mundo, o que a gente pode fazer que vai melhorar a vida de muita gente, né? O trabalho das associações, gente, ele pode ser feito de diversas formas e eu trouxe um pouco da vivência que a gente tem lá na nossa região para vocês, porque é a minha vivência, gente. Então, assim, eu não tenho como deixar de falar. E a gente trabalha muito e as associações, muitas das associações trabalham também dessa forma, fazendo o acolhimento. Eu sei que vocês fazem isso muito bem aqui também, todas as associações trabalham fazendo isso. Educação, a gente educa não só o paciente, como profissionais de saúde, como toda a equipe, a divulgação das doenças e o trabalho de advocacy. Vamos falar um pouquinho aqui de cada um deles. Acolhimento, eu coloquei essa foto foi do congresso do ano passado lá na Alende, e um momento que a gente estava ali conversando, e aí todo mundo se abraça, todo mundo, brinca junto, chora junto, e toda vez que aparece um paciente novo, esse paciente ele é acolhido, ele é ouvido, a gente tem uma escuta sem julgamento, porque a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente só está aqui quando alguém procura a gente, é porque se alguém está precisando de ajuda. E a primeira coisa a se fazer é ouvir. Não julgar aquela pessoa. A gente vai primeiro ouvir para depois ver o que ela precisa e em que a gente consegue ajudar. Né? Esse acolhimento ele pode ser feito em reuniões, ele pode ser feito em eventos, ele pode ser feito pelo telefone, WhatsApp, enfim, gente. Em visitas domiciliares, visitas no hospital, que a gente vai atrás também, fica sabendo que tem alguém que está precisando, a gente vai lá. Enfim, acolher é abraçar, é dar abrigo. É colocar junto, é ouvir, é estar junto com essas pessoas.
E quando a gente faz isso, isso vai refletir no paciente, esse paciente que recebeu esse acolhimento, que pode ser feito por qualquer pessoa. Ele pode ser feito por qualquer um que tenha a vontade de estar junto e de ensinar um pouco. Esse paciente que recebeu um acolhimento, ele vai ter uma aceitação melhor da doença, ele vai ter coragem, ele vai se sentir amparado e ele vai ter mais tranquilidade para enfrentar a jornada dele. Isso é um fato. Aquela foto que eu mostrei para vocês, onde a gente está num lugar que a gente não sabe o caminho, quando você encontra alguém, aquilo se abre. E a gente começa a aceitar e saber que vai dar certo, né? A segunda coisa que a gente trabalha muito, e eu vi também que vocês fazem aqui, é a divulgação das doenças inflamatórias intestinais. E divulgar a doença, gente, ela pode ser em vários meios. A gente pode ir para a rua, como vocês fizeram caminhada, vocês fizeram Maio Roxo. Lá em Caratinga, a gente faz muita tenda no meio da rua. Aí tem uma foto de uma tenda. A gente monta a tenda, vai para a rua, convida profissionais que vão conosco, pacientes, e a gente olha a pressão, a gente põe cadeirinha, tá vendo o pessoal sentado aí para poder... Eles estão ali aguardando para serem atendidos na nossa tenda, isso no centro da cidade. Quando você faz uma ação dessa, você chama atenção, porque todo mundo começa a olhar, porque normalmente está cheio. A gente também coloca para aferição de pressão e glicose, as pessoas adoram, gente. Elas vêm para a tenda para aferir pressão e glicose e aproveita e vai ensinar para eles sobre doença inflamatória. Então, assim, a gente coloca isso chama atenção na mídia, então a gente consegue matérias em TV, jornal, enfim, faz com que a comunidade toda conheça mais. E na internet a gente pode divulgar as doenças inflamatórias intestinais em todos os meios da internet, site, blog, Instagram, enfim, tudo isso. Aqui são algumas fotos, eu vou passar bem rapidinho, só para vocês verem eventos que a gente faz, reuniões, as nossas redes sociais. E quando a gente divulga, o que a gente está promovendo? Só um minuto. E o que a gente está promovendo, né? Quando a gente está divulgando as doenças inflamatórias. Primeiro, a gente acaba tendo o diagnóstico precoce. Muita gente já teve um diagnóstico de doença inflamatória intestinal por conta disso. Porque a pessoa está vendo, ela está vendo os sintomas, ela está vendo tudo aquilo, ela fala, meu Deus, será que eu tenho isso? E ele já chega no médico assim, doutor, fiquei sabendo dessa doença, será que isso aqui pode ser alguma coisa? Já dá um norte, o médico acaba investigando e a gente já recebeu pacientes diagnosticados, muitos, dessa forma. A gente também promove a empatia. Gente, eu não sei vocês, a grande maioria aqui são pacientes. A gente é muito julgado. Eu não sei vocês, mas eu estou falando de mim. Você hoje não está bem, você está passando mal, e as pessoas começam a ter um olhar assim, até no trabalho. Às vezes tem pessoas que até na família, mas enfim. Será que não é exagero? Todo dia está doente, mas ontem você estava boa, como é que hoje você está doente? Né? São coisas, você não tem cara de que você tem nada, tem certeza? E quando você está ruim, toma um chá disso, faz aquilo. Boba, por que você não troca de médico? Esse médico você não está dando conta, não. Você já está doente há tanto tempo, não melhora. Gente, isso é porque as pessoas não conhecem. Elas não conhecem a nossa doença. E aí elas vão pegar a experiência de onde elas tiraram da cabeça delas e vão ficar querendo... elas não vão entender o que a gente passa. Quando a gente explica, quando a gente divulga, e eu falo isso para vocês. Hoje parece que eu tenho doença de Crohn. Eu posso tatuar na minha testa. Acho que eu nem preciso, que todo mundo já sabe. Todo mundo olha para mim e já sabe. Então, qualquer lugar que eu estou, vou no banheiro. Não tem desse negócio, não. Se eu tiver que largar o microfone e sair correndo, eu saio. Enfim, é isso. Mas isso porque as pessoas hoje, elas entendem. Mas vocês não sabem o quanto a gente já foi julgado. E eu fui uma pessoa que eu comecei a publicar tudo. Porque na hora que eles olham que fadiga não é preguiça, que quem tem doença inflamatória intestinal pode ter fadiga, ele não está com preguiça e está querendo ficar deitado, que alguém lê isso e fala assim, olha, né, que as crises elas acontecem sim, as pessoas começam a ler sobre aquilo e entender o que nós estamos passando. Então uma dica que eu dou para cada um de vocês, quando vocês verem coisas na internet, por exemplo, compartilha. Porque seu amigo, seu vizinho vai começar a entender o que você passa. Isso é interessante, é uma forma da gente, então a gente cria empatia. Sensibiliza a sociedade, que é tudo que vocês têm feito aqui maravilhosamente bem, né? E sensibiliza o poder público, porque vocês começam a identificar as coisas e sensibilizar todo mundo. Então, assim, a divulgação ela é muito importante para tudo isso que a gente acabou de falar.
E a educação? A gente pode educar também. Educar não só o paciente, como profissionais de saúde, como estudantes da área da saúde, porque serão os futuros profissionais que vão cuidar da gente. Então, lá a gente também trabalha com isso. A gente faz capacitação, a gente faz eventos. Doutora Marta já capacitou mais de 100 médicos lá em Caratinga. Enfim, a gente convida... Foi o que aconteceu aqui ontem, né? Que vem os profissionais de saúde para ter aula e para aprender a lidar com isso. E isso a gente faz muito lá. E além dessas capacitações para as equipes, médicos, enfermeiros... e toda a equipe que cuida, né, principalmente na atenção básica, a gente também faz os nossos congressos que vai capacitar os próprios pacientes, os seus familiares, eles vão aprender mais. A gente tem um curso, que eu vou até falar com vocês aqui no final, que se chama Navegador, Paciente Navegador, que é um curso que vai ensinar as pessoas, todos nós, doutora Marta também está junto com a gente, mas ele ensina todos nós a navegar pelo sistema de saúde. O que é o SUS? O que eu tenho direito? Para onde que eu vou? O que eu tenho direito no plano de saúde? Saber mais sobre a doença, saber um básico sobre a nutrição. A gente tem aula de tudo. A Alessandra dá aula de como que você consegue fonte confiável de conteúdo na internet. O que é advocacy, eu falo? Enfim, isso é educação, gente. E a educação ela é muito importante. Aqui eu estou colocando as fotos de alguns eventos, né, que a gente participou e que a gente promoveu. Aqui eu coloquei esse último agora, a doutora Marta lá, essa foto que eu estou passando no microfone é a capacitação de médicos e enfermeiros que a gente fez. A Alessandra e ela palestrando também lá em Caratinga. Enfim, aí embaixo uma prefeitura lá da região. A gente vai onde tem porta aberta, gente, o negócio todo é esse. A gente cria oportunidade. E abrir uma brecha, a gente entra. Não tem desse negócio. Vamos fazer no seu... Vamos fazer e todo mundo precisa de capacitação. Já capacitamos dentista. Vocês já pararam para pensar? Eu sou dentista. A doença inflamatória intestinal ela manifesta na boca. Alguém sabe alguma coisa disso? Algum dentista sabe disso? Eu garanto para vocês que não, porque eu também não sabia enquanto dentista. Eu tive que estudar muito para isso. Aqui, gente, são as capas dos e-books do ano passado, que a gente, do curso que a gente, né, do Navegador Além, de Paciente Navegador. Então, a gente tem todas essas aulas, enfim, e o pessoal recebe um e-book para poder consultar depois, é bem legal. E a educação faz o quê? Ela capacita os profissionais capacitados, eles vão despertar o interesse lá no meio acadêmico, aquele pessoal que está lá estudando. Aquele pessoal que está lá estudando, eles vão ser futuros profissionais. Lá já saiu TCC, trabalho de faculdade sobre doença inflamatória intestinal, que as pessoas começam a se interessar, conhecem e querem estudar mais. Né? A gente tem a melhoria no atendimento, no diagnóstico e nos encaminhamentos dos profissionais de saúde. Quantas pessoas ficam paradas lá no postinho, tratando virose, não sei o quê, fica agarrado no postinho e não segue para um encaminhamento para um especialista. E quando você capacita, eles já começam a ter esse olhar, eles conseguem entender que precisa encaminhar aquele paciente mais rápido, quando precisa, quem é prioridade, quem pode esperar, isso é muito importante. E os pacientes empoderados, nós, quando aprendemos, a gente aprende a tomar decisão compartilhada sobre a própria saúde. Você consegue chegar para o seu médico, sentar e conversar, e vocês dois juntos vão tomar a melhor decisão para o seu tratamento. Isso é a coisa que é mais importante do mundo. Por quê? Porque esse paciente, ele pode discutir com o médico, ele vai entender. Não é discutir, gente, é tomar junto. É a gente bater papo, entender o que está acontecendo e decidir juntos o que é melhor para mim. Né? E isso vai favorecer a adesão ao tratamento, porque eu entendi, eu junto com o doutor, eu tomei a decisão. Então eu sei que isso vai ser melhor para mim e eu vou me tratar porque nós decidimos juntos. Então aumenta a adesão ao tratamento, as pessoas não abandonam o tratamento quando estão bem empoderadas, né? E essa pessoa, esse paciente, ele participa ativamente do cuidado, né? Ele está sempre ajudando, ele percebe as coisas, ele vai no médico já, doutor, olha, aconteceu isso assim, assim, tal coisa, vamos olhar isso. Apareceu esse sinal de alerta, porque ele começa a se cuidar mesmo. E ele vai ter muito mais sucesso no tratamento, um paciente empoderado. E esse paciente empoderado também consegue navegar pelo sistema de saúde. Saber
que eu tenho direito no SUS, onde eu vou, no plano de saúde, onde eu vou. E é isso, gente. E a última coisa que é muito importante, que aqui vocês também fazem brilhantemente, é o advocacy. Advocacy é trabalhar para criar políticas públicas para aquele determinado grupo. E é tudo que vocês acabaram de fazer aqui. Eu costumo dizer que se você tivesse o poder da caneta, qual problema você resolveria? Se a gente for parar para pensar, se qualquer um de nós aqui fôssemos presidentes, prefeitos, governadores, senadores, enfim, o que você mudaria? E aí a gente começa a pensar, se a gente tivesse esse poder da caneta, o que a gente faria? Como faria? É assim que nasce um grande projeto, uma grande ideia, né? E, gente, a advocacy não é feito sozinho, precisa envolver o pessoal. É muito lindo ver todos vocês aqui reunidos. E eu acho, e eu tenho a maior certeza do mundo, que quem está à frente é difícil também. E a gente, vou falar para vocês, o grupo ele é tão importante, porque tem hora que o gás acaba, gente. Ninguém tem gás o tempo todo, não, sabe? E se não é um grupo reunido, um grupo que está dando força e que está valorizando tudo aquilo que é feito, o gás vai acabando, a chama se apaga. A gente tem que tirar energia, sabe-se lá de onde, para não desistir, sabe? Então eu queria falar para vocês, igual a Sandra está aqui, mas ela sozinha não consegue fazer nada. A AMAD só é o sucesso que é, e só conseguiu tanta coisa, porque vocês se uniram, todos vocês. E vocês uniram pacientes, familiares, médicos, gestores, criadores de lei. Foi essa união que está fazendo o sucesso que vocês são hoje. E o que eu quero falar para vocês aqui, nunca deixem de apoiar. E tentem se envolver ao máximo. Uma caminhada, esticar uma faixa, panfletar num sinal, é difícil para organizar, porque aquele panfleto ele não brota, não. O negócio é um processo. Para esse FOPAD estar aqui, tem 1 ano que a doutora Marta e a Eliana estão trabalhando. Tudo é muito difícil. E a gente precisa valorizar, porque é só assim que as coisas funcionam. Eu trouxe aqui um exemplo, alguns exemplos de advocacy que me marcaram nesses últimos tempos. O FOPAD, que essa foto é lá de Brasília, aquele primeiro que eu falo que o FOPAD foi um marco de advocacy para doença inflamatória intestinal no Brasil. Nesse FOPAD, a gente pressionou e a gente conseguiu com que atualizassem o PCDT de retocolite. Quem estava lá deve se lembrar. Até esse ano, quem tinha retocolite não tinha acesso a nenhum tratamento mais moderno, nenhum medicamento imunobiológico no Brasil, nem no SUS e nem no plano de saúde. E foi a união de todo mundo, com a organização da ABCD no FOPAD, que a gente conseguiu pressionar e mudar esse cenário. Ali em cima tem a Alessandra participando de uma reunião da ANS, também defendendo a retocolite, para poder tentar melhorar a incorporação das medicações nos planos de saúde. Embaixo eu fiz questão de trazer a última notícia de vocês aí, ó, do projeto de lei, que é brilhante, é fantástico, né? Vocês estão fazendo coisas que depois serão modelo. Deixa ser sancionado, que isso tudo estiver valendo, vocês vão ser modelo para o Brasil inteiro. E que sabram a lei nacional ainda. E por último aí eu coloquei essa fotinha minha da Alessandra, a gente participando da perspectiva do paciente na Conitec, e se vira e mexe, vocês são chamados para contribuir, gente. Tem que contribuir, tá? Tem que contribuir. Porque senão a coisa não funciona. Bom, gente, então, vocês percebem como é importante as ações de advocacy, né? Se a gente se envolver, a gente vai conseguir mudar o mundo, mas juntos. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Eu falo que um paciente que está numa associação de pacientes, ele é como uma borboleta, ele entra uma lagartinha. E ele vai aprendendo, trocando, doando, ele vai crescendo e se torna uma borboleta que fica livre para o seu tratamento. Essa foto é só para exemplificar que temos igualdade, é quando todo mundo é tratado de forma igual. E aí vocês veem que aquele menininho não consegue ver. A gente tem que dar para quem está faltando, para que tenhamos equidade. Eu vi essa foto numa apresentação da Alessandra. Quando a gente dá empoderamento para o paciente, você tira todas as barreiras, esse paciente ele é livre. Um paciente empoderado, ele é livre para fazer o que quiser.
E quando esse paciente está empoderado e ele acredita na causa, ele tem ainda o pertencimento, que é estar junto, que é sentir, vestir a camisa de onde ele está. Bom, gente, então, quero deixar aqui para vocês, né, para vocês pensarem qual é o sonho de vocês, para quem tem a doença inflamatória intestinal. Vocês precisam fazer parte, façam parte desse movimento, porque juntos a gente consegue construir um futuro melhor. Aqui, minhas grandes amigas, que a gente, né, e o FOPAD, como eu disse para vocês. Aqui está um convite para quem quiser, se alguém quiser participar, as inscrições do nosso curso Navegador, Paciente Navegador, estão abertas, então depois vocês podem mandar mensagem, a gente manda para vocês, se alguém quiser. E a última frase aqui, só para encerrar, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Muito obrigada, gente.